Bom dia, galera! Estamos aqui ao vivo no Instagram e no Facebook para fazer a nossa live hoje sobre como se preparar para engravidar, né? Já tem a galera entrando. Oi, gente, vou acenando para vocês. Pode ir me mandando um coraçãozinho. Tô vendo que vocês já estão entrando aqui. E eu fico animada quando vocês mandam os coraçõezinhos para mim, me dá vontade de falar mais. Então, vai mandando pra eu ficar animada, tá? Gente, então olha só, hoje a nossa live, ela também vai ser rápida, como todas as outras. Ela vai ficar salva aqui nos stories, tá? Do Instagram. E também eu vou postar no YouTube, tá? Então, se você chegou no meio da live, não conseguiu assistir toda, quer voltar, você pode depois acessar lá no meu canal no YouTube e ter acesso a todo o conteúdo, tá? A série de Olho no Cardápio, as lives sobre introdução alimentar, sobre amamentação e agora sobre a gestação, tá? Então, hoje o tema é como se preparar para engravidar. Gente, eu resolvi escolher esse tema para falar para vocês, não é na gestação propriamente dita, mas é uma preparação para aquela mãe que pensa em engravidar, do que a gente precisa trabalhar e como que a nutrição materno-infantil hoje está pensando em preparar o casal, o pai e a mãe, que vão gestar um neném, que vão fazer um embrião saudável, sabe? Fazer um neném saudável, um feto saudável. Então, a gente pensa hoje em cuidar do pai e da mãe. Então, muito hoje tem se falado em 1000 dias, né? 1000 dias do bebê, que é desde a concepção até o bebê completar 2 anos, são os 1000 dias de ouro. Mas quando a gente pensa hoje numa pré-concepção, já existe o conceito de 1100 dias. O que são esses 1100 dias? São 100 dias antes dos pais gerarem o bebê, né? Na pré-concepção, para a gente conseguir fornecer nutrientes adequados através da alimentação, da suplementação e do estilo de vida em geral, mas para que a gente consiga formar uma célula, um espermatozoide mais saudável, um óvulo mais saudável, para que no momento que haja a concepção, né, a fecundação realmente, a gente tenha um embrião mais saudável, tá? Então é por isso que eu tô aqui falando para vocês hoje, disseminando essa informação para que vocês saibam da importância de fazer um pré-natal nutricional mais antecipado, sabe? Um pré-natal nutricional na pré-concepção, tá bom, gente? Então, assim, se você já tem um bebê, ótimo, você vai querer ter outro filho, então você já pode se preparar, você e o seu marido. A preparação não é só para a mulher. Porque vamos pensar, o bebê, ele é feito de células, certo? Essas células são feitas de nutrientes. E o bebê ele é formado por 50% do pai e 50% da mãe. Então, quanto mais saudável tiver esse espermatozoide, mais saudável tiver esse óvulo, mais chances a gente tem desse bebê ser um bebê muito mais saudável, certo? Então, a ideia é essa. Então, a gente começa a preparar o pai e a mãe. Quanto tempo antes, Nutri? Pelo menos 90 dias antes da gente liberar a concepção, né? Liberar pra gente não usar mais nenhum tipo de preservativo e começar a tentar fazer uma fecundação, tá bom? Mas eu separei aqui alguns pontos para falar para vocês sobre o preparo da gestação, né? Adoro os coraçãozinhos de vocês, gente. Então vamos lá. Quando a gente pensa em gerar um bebê, a gente pensa como é que o corpo da mãe precisa estar. Então, primeiro ponto que a gente leva em consideração é o peso. Então, a mãe que quer iniciar uma gestação, ela precisa estar no peso adequado. E quando eu falo peso adequado, eu não me refiro somente ao IMC, tá? IMC é o peso em relação à altura. Então, de repente, você pode olhar na tabela e ver, eu tenho um IMC de 23, de 19 a 24,9 IMC saudável, então eu tô ótima. Não é só o peso que a gente leva em consideração, mas a composição do seu peso. Então, o nível de percentual de gordura e massa muscular é um fator muito importante para dizer se você está pronta, está apta, está no melhor momento para você poder gerar um bebê. Mas por que a gente fala assim, né? Tem gente que pensa assim, não, tô comendo tudo errado, mas não tem problema. Na hora que eu engravidar, vou começar a comer tudo certo.
Gente, no tecido adiposo, se você tem mais tecido adiposo, você tem maior chance de ter acúmulo de toxina e acúmulo de metais pesados, porque os metais pesados, eles são armazenados no tecido adiposo. Imagina você engravidar com tecido adiposo maior, com possível mais toxina no seu corpo, mais processo inflamatório, mais metal pesado, você tem maior chance do seu bebê ter uma contaminação ali por alguma toxina que está no seu corpo. Então, se a gente está pensando em se preparar para gestar um bebê, então a gente precisa preparar em diminuir esse percentual de gordura no corpo, tá certo? E aumentar a massa muscular. Eu não estou dizendo aqui para vocês que a gente precisa ser sarada, que todas as mulheres têm que ser saradas, tem que estar com aquele corpinho, a barriga trincada, travada. É um sonho de muitas, né? Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa ter um corpo saudável, um peso saudável, um percentual de gordura mais baixo e uma massa muscular um pouco mais alta, tá bom? É isso que eu estou falando com vocês. Outro ponto que eu quero dizer para vocês, então já falei para vocês que para começar a pensar em gerar um bebê, engravidar, a gente tem que estar no peso ideal, né? E outro ponto que eu quero falar para vocês é sobre a desnutrição. Então a desnutrição não tem muito a ver hoje só com baixo peso não, tá? Existem pessoas com sobrepeso, de obesidade e desnutridas. Porque desnutrição está relacionado com a quantidade de nutrientes que você consome e você absorve. Então, a gente precisa pensar não só no consumo de nutrientes, mas como é que está a absorção desse nosso nutriente. Isso é extremamente importante. Então, olha, gerar um bebê quando você está desnutrida, a gente corre risco da gravidez não evoluir. E a gente tem consequências indesejáveis para o bebê. A gente tem uma imunidade muito comprometida. Aumenta muito a chance de ter anemia e de parto prematuro. Então, gente, é muito importante que a gente tenha uma alimentação equilibrada para que a gente tenha realmente uma nutrição. Né? Hoje eu atendo aqui no consultório muitas pessoas que têm alguns distúrbios alimentares. A gente tem um culto ao corpo muito bem estabelecido. Hoje todo mundo quer ficar sarado, quer ficar travado, quer malhar, não quer comer carboidrato, quer fazer uma dieta low carb. Enfim, gente, para você engravidar é interessante que você tenha um pouquinho de gordura no corpo, né? Não precisa você ser seca. Então, se você for um atleta, uma pessoa que pratica esporte, tiver baixíssimo percentual de gordura, é necessário que a gente aumente um pouquinho o percentual de gordura para que ele fique no percentual de gordura ideal, não é acima, para que você consiga ter uma gestação mais saudável, tá certo? Bom, agora antes de eu falar para vocês sobre os nutrientes que a gente precisa ter no corpo, a importância deles para a gente começar uma gestação saudável, eu queria contar para vocês um pouquinho da história do genoma humano. É bem rápido, tá? Em 2001 foi descoberto o genoma humano e aí a gente tinha a ideia que todas as doenças, ou a maior parte das doenças, eram de cunho genético e já era uma sentença para a pessoa. Um exemplo. Seu avô teve câncer, seu pai teve câncer. Então você possivelmente vai ter câncer, não tem jeito. É isso mesmo, você vai morrer de câncer. Outro exemplo, seu bisavô é hipertenso, seu avô é hipertenso, sua mãe é hipertensa, você vai ser hipertensa. Então, antes a ideia, gente, era que as doenças eram de cunho genético e não tinha mais o que fazer. Ao passar do tempo, foi sendo descoberto que 80% das doenças, elas têm origem no nosso estilo de vida. E só 20% tem origem na nossa genética. Olha isso. Surgiu, então, a nutrigenômica. A nutrigenômica é uma ciência que ela estuda como os alimentos e os nutrientes e os compostos bioativos podem influenciar esse nosso genoma. Então, a gente não vai mudar o nosso DNA, tá? A sequência do nosso DNA, mas a gente consegue mudar através da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, a expressão desse nosso genoma. É o que diz a epigenética. A epigenética, ela é o estudo das mudanças na atividade do gene, que
não envolvem alterações na sequência do DNA. Então, a epigenética está relacionada com a dieta, com a obesidade, com o estresse, com a poluição, com o uso de agrotóxicos, sedentarismo, com álcool, com fumo, com droga, com medicamento. Então, isso tudo faz com que os genes se expressem de formas diferentes. E essas mudanças epigenéticas, elas acontecem de forma bem importante no útero, tá? Nos primeiros 1000 dias do bebê, na adolescência, na terceira idade, e elas podem persistir por gerações. Então, aqui, ó, em resumo, o que eu tô querendo dizer para vocês? Que não importa como veio a sua carga genética. Se você recebeu genes mais obesogênicos, diabetogênicos ou cancerígenos, você vai desenvolver essas doenças de acordo com o meio que você está inserido. E o meio que você está inserido está relacionado com o quanto você dorme, com a qualidade do seu sono, com o seu nível de estresse, seu nível de atividade física e com o que você come. Tá certo? Então, olha, isso deu muito poder pra gente. Depois que a ciência descobriu isso mostrou pra gente que a gente pode, sim, de acordo com as nossas ações, modular os nossos genes. A gente pode silenciar os genes dessas doenças ou ativar, né? Então, isso foi muito importante, essa descoberta foi muito importante, principalmente para a nutrição. Então, quando a gente trabalha, gente, na pré-concepção, isso tudo que eu tô falando para vocês faz muito sentido, porque a gente pode gerar um bebê muito mais saudável, independente de como foi a saúde dos nossos antepassados, e a gente pode estabelecer na nossa família uma saúde abençoada, tá? É exatamente isso que eu tô contando para vocês. O foco mesmo é trabalhar na pré-concepção. Gente, olha, eu quero contar aqui pra vocês, tem 7 anos que eu atuo no consultório, eu atendo muitos adultos, eu atendo homem, eu atendo mulher, eu atendo criança, hoje eu atendo gestante, eu atendo bebês, eu atendo vocês todos. E o que acontece? Eu vejo muito aqui dentro do consultório obesidade, diabetes, sobrepeso, hipertensão, tá? Esse é o público que eu atendo, esse é o adulto que eu atendo. E na nutrição funcional, gente, eu trabalho muito com prevenção. Então, eu me senti, eu senti a necessidade de voltar e ver a origem do problema. Então, por isso, hoje, eu estou me especializando em nutrição materna e infantil e estou atendendo muitas pessoas que estão gestantes, que estão querendo engravidar. Por quê? Para a gente realmente começar a trabalhar o básico. Para no futuro, essa criança que está sendo gerada agora, ficar longe dessas doenças, tá? Então, por isso a gente trabalha aqui na pré-concepção, para que a gente entenda esse conceito e assimile essas informações. Então, muitas pessoas pensam assim, nossa, isso é bobeira que você está falando. Pelo amor de Deus, não, os meninos tudo foram criados, minha avó teve esses meninos tudo criado, solto, comendo tudo e tá tudo aí vivo. Gente, olha só, tá todo mundo vivo, ok. Mas hoje a gente nunca viu tantas pessoas doentes como a gente tá vendo hoje. Tanto a obesidade, tanto sobrepeso, tanta diabetes, tanto câncer e cada vez mais com pessoas mais novas, né? Lá nos Estados Unidos já é comum fazer cirurgia bariátrica em adolescentes com 12 anos, crianças com 10, 12 anos fazendo cirurgia bariátrica. Lá já foi feita cirurgia bariátrica em crianças de 2 anos. E lá, olha só, a gente copia tudo dos americanos. Se os americanos estão se comportando dessa forma, daqui a pouco o brasileiro também está se comportando desse jeito. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é disseminar essa informação na pré-concepção, para a mãe já se preparar junto com o pai precisa se preparar junto, tá bom? Porque 50% do DNA desse bebê que vai ser formado vem do pai e os outros 50% vem da mãe. Por isso, o casal precisa estar junto nessa, tá? Para poder mudar o hábito alimentar da família. Hoje, gente, a gente não tem que comer mais pensando só no valor calórico e no prazer que a gente tem em comer a comida. A gente tem que escolher um alimento que tenha um valor nutricional, que ele funcione no nosso corpo, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu elenquei aqui para vocês alguns nutrientes que são extremamente importantes na pré-concepção e na gestação,
E aí eu quero falar para vocês da importância da gente ter um consumo deles na dieta e, se necessário, de ter uma suplementação. Por isso, é interessante que a gente procure, que você faça uma consulta com seu nutricionista materno-infantil para que ele consiga dosar esses nutrientes no seu sangue e, se necessário, ele vai suplementar. Então, ele vai prescrever para você uma dieta que tenha uma diversidade, uma pluralidade, que tenha vários alimentos para que você não fique numa dieta monótona. Porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso de ter alimentos práticos, eu vejo isso muito no meu consultório. Então eu vou comer fruta, tá? Posso comer só banana e maçã, que é só pegar e comer e sair? Gente, não é poder, você pode, mas não é o adequado. O adequado é que você tenha uma banana, uma maçã, um kiwi, uma mexerica, uma laranja, que você tenha várias frutas diferentes para que você consiga ter uma pluralidade de sabores de nutrientes. Então, o nutricionista, ele vai fazer isso com você. Olha que fantástico, ele vai dar para você várias opções para que você tenha uma dieta mais diversificada. Então, ele vai pensar para você o que você vai comer, tá bom? Então, isso é muito legal. E ele também vai dosar os nutrientes no seu sangue, o seu exame, para poder ver a necessidade real de uma suplementação. Então, você que está se preparando para engravidar, é fundamental que você faça o seu pré-natal nutricional antes de engravidar, desses 100 dias antes, com o seu nutricionista materno-infantil, tá bom? E eu tô contando isso pra vocês porque às vezes é um conceito novo pra você e é interessante que você saiba que já existe esse trabalho sendo feito na pré-concepção, tá? Então vamos agora à lista de nutrientes que você precisa ficar atenta para você que quer engravidar. O primeiro nutriente super importante, que eu acho que muitas pessoas já conhecem, mas talvez você não tenha ideia da real importância e da real necessidade dele para o seu corpo no momento da gestação. O primeiro é o ácido fólico, tá? Eu não vou enumerar de acordo com a importância, mas eu quero dizer que todos têm uma importância significativa, mas eu vou dizendo na lista que eu fiz aqui, tá bom? Então, o ácido fólico é extremamente importante na formação do bebê. Gente, a gente recruta muito ácido fólico, principalmente no primeiro mês de gestação, que é formado o tubo neural do bebê. Então, se você tem baixa quantidade de ácido fólico no corpo, você aumenta a chance do bebê desenvolver uma espinha bífida, uma anencefalia. Olha isso, olha como é importante. E com um mês de vida, você nem sabe que está grávida ainda. E o cérebro do seu bebê, o tubo neural do seu bebê, já está sendo formado. E você nem sabe que está grávida. Então, presta atenção o tanto que é importante você se preparar para poder gerar um bebê. É muito importante. Então, o ácido fólico ele vai prevenir também nos bebês doenças no coração, no trato urinário, fissura no lábio palatino e depressão pós-parto na mãe. Gente, então aqui, olha, ácido fólico, possivelmente a maior parte das mulheres vai precisar suplementar durante a gestação e também na pré-concepção. Existem alimentos fontes, mas é muito comum a gente ter a necessidade de uma suplementação, mas isso é caso a caso, tá? Isso você precisa ver com o seu nutricionista materno-infantil, porque é uma ação individualizada. Outro nutriente extremamente importante na formação do bebê é a vitamina D. A vitamina D, gente, ela é considerada um pré-hormônio. E eu vejo hoje aqui no consultório, a cada 10 consultas, pelo menos 9 pacientes estão com deficiência de vitamina D. É muito grande o número de pessoas que têm deficiência de vitamina D. Então, você precisa dosar a sua vitamina D para ver o nível que está. E não adianta, gente, você comparar com o parâmetro de referência do laboratório. Aquela referência que o laboratório dá, ele calcula aquela referência em base das pessoas doentes, tá? Então, a gente não está doente. Para você que quer engravidar, que não está doente, o seu nível de referência é outro. Então, a nutrição funcional, ela utiliza outro parâmetro de referência para analisar os seus níveis adequados de vitamina D. Só um exemplo para você entender. O parâmetro do laboratório eu acho que considera legal já 20 de vitamina D. A nutrição funcional acha que vitamina D adequada é de 40 a 70. Então é muito diferente. Então não adianta você fazer, dosar e você mesmo analisar o seu exame. Até mesmo porque a nutrição funcional compara
um parâmetro de laboratório, um parâmetro de resultado de exame com outros dentro do mesmo, da mesma solicitação de exames, entendeu? Então a gente combina um resultado com o outro. Então é legal você levar o seu exame para um profissional da área de saúde analisar, porque ele consegue fazer essas relações entre os exames solicitados e consegue avaliar o resultado do teu exame com um parâmetro de pessoas saudáveis e não o parâmetro que o laboratório diz, tá certo? Então vamos entender qual a funcionalidade da vitamina D na gestação. A vitamina D, gente, ela ajuda na fecundação. Então, existem mulheres que engravidam e começam a ter abortos de repetição. E se você vai analisar, o que nunca foi ajustado nessa pessoa é a vitamina D, tá? Então, não sei se a causa é somente a vitamina D por conta desses abortos todos, mas a vitamina D tem forte relação com isso, com certeza tem. Então, a gente tem que iniciar a gestação com a vitamina D mais alta, pra gente não ter risco de aborto, tá? Então, a gente cursa com uma gestação mais saudável, quando a gente tem a vitamina D em níveis adequados, evita aborto espontâneo, evita parto prematuro, evita diabetes gestacional, que é uma condição que está se tornando cada vez mais comum nas gestantes hoje. CIUR, a gente evita o CIUR, que é crescimento uterino retardado, e a gente evita também depressão pós-parto na mãe. Olha, depressão pós-parto é uma condição muito triste, né? Quando a mãe ganha o neném, é muito comum também. Então, se a gente tem uma suplementação adequada na pré-concepção, na gestação, a gente vai ficar mais longe. Significa que não vamos ter depressão pós-parto? Não, mas a gente evita, previne, a gente tá mais segura de que a depressão pós-parto vai ficar longe da gente no pós-parto, tá certo? Então, já falei de 2 nutrientes, ácido fólico e vitamina D, que são fundamentais. Vamos agora para o terceiro nutriente extremamente importante, o magnésio. Gente, ó, então, se você não consome magnésio na quantidade suficiente vinda da sua dieta, a gente tem que suplementar, tá? E o magnésio, ele está relacionado com o quê? Com o desenvolvimento de asma nos bebês, com desenvolvimento de problemas mentais e síndrome metabólica em crianças e câncer. Olha o que faz um mineral. A falta de um mineral pode causar tantas coisas na criança e que às vezes a gente não tem ideia de como isso funciona, né? Ontem eu atendi uma mãe na pré-concepção, uma mulher que está na pré-concepção, ela e o marido, e eles estão trabalhando o corpo para daqui 90 dias começar a liberar o método contraceptivo e começar a tentar engravidar, né, o casal. E eu fui falando várias coisas pra ela e no final da consulta eu falei, gente, ó, tá ficando difícil demais. O que a gente precisa entender aqui hoje? A gente precisa começar a comer mais saudável, a pensar como os nossos bisavós comiam antes, né? Eles não comiam muito fast food, eles comiam o que eles plantavam, não tinha agrotóxico, eles dormiam direito, eles acordavam cedo, eles tinham menos estresse. É isso, tá bom? A gente não precisa inventar demais. Mas hoje a ciência da nutrição, ela já conhece, ela tem conhecimento de tudo isso que eu tô falando pra vocês, que antes a gente não tinha. Então, como o nosso estilo de vida mudou muito de 30, 40 anos para cá, de 60 anos para cá, a gente precisa entender essas mudanças e começar a praticar as ações corretas para que a gente tenha bebês saudáveis, tá bom? É por isso que eu tô falando isso tudo para vocês. Então, vamos agora para o quarto nutriente. Falei para vocês de ácido fólico, vitamina D, magnésio e vou falar agora para vocês do DHA. Olha, DHA é um nutriente essencial. Significa que o nosso corpo não produz, mas a gente precisa consumir na dieta. E ele serve para a formação adequada do cérebro e da retina do bebê. Então, ter carência de DHA não é uma ação positiva durante a gestação, tá bom? A deficiência aumenta o risco de hipertensão na mãe, parto prematuro e depressão. E para o bebê, a gente tem menor nível de QI, risco de hipertensão arterial na idade adulta e alterações no padrão de sono. Então, gente, você quer dormir melhor, você quer ter um bebê que dorme direitinho, a gente precisa oferecer DHA na gestação, que
quer evitar depressão pós-parto, quer evitar hipertensão arterial no bebê e pré-eclâmpsia também na gestação, a gente tem que consumir DHA na quantidade adequada. Eu tô falando pra vocês, gente, de alguns nutrientes, mas eu tô te falando dos principais, mas existem vários outros nutrientes que precisam estar em equilíbrio na sua dieta, tá bom? Iodo, a gente precisa de ter uma quantidade, um aporte suficiente durante a gestação, porque na gestação a gente aumenta 50% da necessidade que a gente precisaria quando a gente não está gestando um bebê, tá? E a deficiência de iodo causa hipotiroidismo na gestação e pode causar também hipotiroidismo no bebê e deficiência intelectual no seu bebê. Então, olha só, se a ciência já sabe de todas essas informações, a gente precisa disseminar essa informação para você conhecer também e saber a importância de ter uma alimentação equilibrada, tá, gente? De um acompanhamento direcionado. Outro nutriente extremamente importante na gestação é o ferro. Então, ter ferro baixo vai causar prejuízos na cognição do seu bebê e uma deficiência no sistema imunológico da criança. Fora que deficiência de ferro durante a gestação, você tem uma falta de energia, um cansaço extremo. Então, é um prejuízo muito grande para a mãe, tá? Então, a gente tem que ter ferro, sim, na dose adequada. Para gestar um bebê, gente, além de todos esses nutrientes que eu falei para vocês, a gente precisa ter um intestino equilibrado. É muito sério isso que eu tô falando para vocês de intestino, porque o que eu mais vejo dentro do consultório são os adultos com disbiose intestinal, tá? Isso tá muito comum dentro do consultório. E quando eu falo intestino equilibrado, eu não tô relacionando só ao número de vezes que você vai ao banheiro. Porque às vezes eu pergunto pro paciente na anamnese, como funciona seu intestino? Ele é regular ou não? Ah, não, é ótimo, eu vou ao banheiro todos os dias. Mas o estar ótimo, que vou ao banheiro todos os dias, não significa que você está com uma flora intestinal restabelecida, com a microbiota interessante. Então, quando eu penso em intestino, eu quero dizer para vocês que a gente tem que ter um consumo adequado de água, de prebióticos, que são fibras, e de probióticos, que são bactérias boas, que vão colonizar o nosso intestino. Olha, gente, dentro do nosso intestino a gente tem 100 milhões, mais de 100 milhões de neurônios. Então, depois do cérebro, ele é o lugar que tem mais neurônios do nosso corpo. A gente tem trilhões de micro-organismos vivos. Então, a gente tem que alimentar o nosso intestino de forma correta. E excretar os resíduos é um sinal da funcionalidade do seu intestino, tá? Então, quero gerar um bebê saudável, eu preciso estar com o meu intestino saudável. Tem tudo a ver. A microbiota da mãe já tem vários estudos que mostram que a microbiota da mãe tem interferência na saúde do bebê, prevenindo câncer, prevenindo diabetes, doenças crônicas não transmissíveis, sobrepeso, obesidade, enfim. Então, o intestino da mãe previne diabetes gestacional, inclusive. O intestino da mãe é fundamental para a gente formar um bebê saudável, com um sistema imunológico forte, tá? Outro ponto extremamente importante para a gente conseguir ter uma gestação saudável é o nosso emocional. É verdade. Olha, o nosso emocional, ele tem forte influência numa gestação saudável. Então, a gente tem que estar bem. Então, a gente tem que ter contato com eventos positivos, emoções positivas. A gente precisa assistir filmes que falem de coisas boas, porque hoje o mundo está oferecendo pra gente só notícia ruim, só filme de tragédia, filme de terror. Gente, se você começa a ver isso tudo, você vai ficando surtada, suas emoções vão ser negativas. E na hora de gerar um bebê, a gente quer o quê? Que você mude essa energia, essa sintonia, e você se conecte com emoções boas, com bênçãos, com situações positivas, eventos positivos. Evite discussões, brigas. Se acalme, respire, olhe para dentro de você, medite um pouco e comece a trocar essa energia. Gente, isso é muito importante, tá? Não negligencie essa informação, isso é muito importante. E como último ponto, eu quero dizer para vocês,
Fiquem longe dos disruptores endócrinos. O que são esses disruptores endócrinos, Nutri? Por que você está falando disso? Gente, olha só, disruptor endócrino são substâncias que se acoplam às nossas células e elas agem como hormônios. Então, a nossa célula tem receptores e entendem esses disruptores como hormônios. Esses disruptores aumentam a produção de estrogênio no nosso corpo, aumentam, causando mais feminilidade. Então, imagina se você está gerando um bebê no sexo masculino e tem excesso de disruptor endócrino, contato com esses disruptores endócrinos, você vai aumentar a chance do seu bebê se tornar mais feminino. Para que isso? Esse excesso de estrogênio no corpo aumenta a chance de câncer, aumenta a chance de obesidade. Então a gente precisa ficar longe desses disruptores endócrinos, tá? Dessa contaminação ambiental. E onde é que a gente tem esses disruptores endócrinos? Gente, a gente tem disruptores endócrinos com BPA, com arsênico, com alumínio, com plástico. Então a gente precisa ficar longe. Quais são as dicas que eu dou para você? Substitua os plásticos por vidro. Então, se você tem vasilhinhas de plástico em casa que você guarda os alimentos, acondiciona os alimentos, substitua esse plástico por vidro, tá? É simples de fazer, não é fácil? Não, não é fácil, mas é simples de fazer. Não ande com o celular grudado no corpo. Às vezes a gente vai malhar, coloca o celular aqui, ou coloca o celular aqui no sutiã, ou aqui no braço. Tira essas ondas eletromagnéticas de perto de você. Tá certo? Isso é uma ação simples de se fazer que você já se distancia dos disruptores endócrinos. Não consuma enlatados, embutidos, não utilize embalagens de alumínio, não use o micro-ondas. Se você tiver que usar algum ingrediente de plásticos, procure aqueles que são BPA free. Não consuma água naquelas garrafinhas de plástico. Não dê água para o seu filho naquela garrafinha de plástico, ainda mais se ela ficou muito tempo ali no carro, no sol, e depois você vai beber aquela água. Consuma alimentos orgânicos. Evite os cosméticos que tem cheio de parabenos, alumínio, chumbo, tá? Use os cosméticos livres de química. Eu falo também de maquiagens, cremes pro corpo. Vá ao dentista, tá, gente? Para você conseguir ver se você tem alguma cárie. A cárie aumenta o processo inflamatório e isso pode prejudicar o desenvolvimento do bebê, do futuro bebê que você vai gerar. Tá certo? Então fique longe de todos esses disruptores endócrinos, tá certo, gente? Então, para resumir a nossa live de hoje, quero engravidar, o que eu preciso fazer, Nutri? Pelo menos 90 dias antes, você vai procurar sua nutricionista materno-infantil, vai montar um plano alimentar, vai fazer uma alimentação com alimentos de verdade, vai excluir da sua vida os plásticos e os industrializados, vai fazer uma atividade física, vai dormir bem, vai namorar, tá bom, gente? Eu preciso que vocês... Peraí que o vídeo pausou, será que ele volta? Voltou. Vai namorar, tá bom? Eu vejo muitos casais hoje sem tempo. Eu não tô sem tempo, eu não consigo. Meu marido viaja demais, como é que eu vou gerar um neném? Gente, você precisa namorar, tá? Então crie um clima gostoso na sua casa. Beba bastante água, fuja dos alimentos processados e durma bem, tá? Você precisa dormir bem, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou responder aqui algumas perguntas que apareceram para mim, tá bom? É bom parar de consumir álcool também? Karine, é fundamental que você pare de consumir álcool, tá? O álcool, ele não é um nutriente, ele é um xenobiótico, ele vai atrapalhar a funcionalidade do seu corpo, ele vai sobrecarregar o seu fígado para poder detoxificar. Então é interessante sim que você não consuma álcool na pré-concepção se você está pensando em gerar um neném saudável. Você e o seu parceiro, né? O casal não deve consumir álcool, porque a gente precisa de um espermatozoide saudável, de um óvulo saudável, tá? Fundamental. Vamos para mais uma pergunta aqui, galera. Hoje eu acho que eu falei muito, né? Vamos lá. Pode me mandar perguntas, pessoal. Espera aí.
Vale lembrar que durante a gestação a gente também não vai consumir álcool, durante a amamentação também não tem consumo de álcool, nem uma dose pequena, nem um cálice de vinho por dia, tá? O bebê, quando ele tá sendo gerado na barriga, gente, ele não tem, o álcool, ele é um alcaloide, a gente não tem condições de detoxificar. O bebê não tem enzima suficiente para conseguir detoxificar esse alcaloide. Então, álcool para o bebê, nem pensar, tá? Então, na pré-concepção, nada de álcool, na gestação, nada de álcool e na amamentação também, nada de álcool, tá bom? Acho que são essas perguntas. Tem mais perguntas? Eu acho que eu não tô conseguindo ver, galera, as perguntas de vocês. Gente, ó, então é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Semana que vem a gente vai ter as nossas lives. Na terça-feira a gente vai ter a live sobre introdução alimentar. Na quarta-feira eu vou falar pra vocês, vamos postar pra vocês a nossa série de olho no cardápio, que é com bebês que estão na fase de introdução alimentar de 6 meses a 1 ano. Na quinta-feira vamos ter a live sobre amamentação e na sexta-feira a live sobre gestação. Se vocês quiserem me mandar temas sugestivos, eu acho ótimo, tá bom? Então era isso. Beijos da Nutri.